Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a aliança abraâmica. Porque quando Deus se aproximou do homem chamado Abraão, vocês vão ver que foi assim, muito tremenda essa aproximação, sabe? Ele aproximou de Abraão para falar de uma aliança. Sabe por quê? Que nessa época de Abraão já não havia mais nenhum tipo de harmonia entre Deus e a raça humana. Estava assim, uma desordem, né? Então o homem, ele tinha se tornado filho do diabo naquela época. E Deus não se agradava disso. Aí como o Stanley, né? Que procurou o chefe africano para poder fazer uma aliança, Deus, o próprio Deus, tomou a iniciativa e procurou fazer uma aliança de modo a restaurar o seu relacionamento com o homem. Porque a coisa por aqui, gente, já não estava muito boa. Deus não estava feliz com o homem. Mas a ideia não foi do homem, mas foi de Deus, de formar essa aliança. Vamos ver? Abra sua Bíblia, pega lá, em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vamos ler os versos de 1 até o 8. A Bíblia diz o seguinte: Abrão tinha 99 anos de idade, quando Deus apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão prostrou-se em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus é maravilhoso, né? Olha, ele procurou Abraão e ofereceu tudo. Muito bem. Mas lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 6, conta que Abraão, ele creu em Deus. E Deus, ele considerou Abraão justo por causa dessa fé. E essa palavra crer aqui, ela significa que Abraão, ele entregou a sua pessoa diretamente a Deus. E tudo o que ele tinha. Simples assim. Ele entregou tudo o que tinha a Deus. Aí o que acontece? Deus, então, ele decide fazer uma aliança com esse homem chamado Abrão. Deus, ele faz uma aliança com Abrão. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, no verso 1. Vamos ler? Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Olha, gente, Deus, ele faz a promessa que tem a ver com uma descendência física e não com simplesmente o surgimento de um povo, uma nação. Não, tem muito mais a ver com o plano que ele, o Senhor, tinha em mente, que é o plano
da descendência, né, dos descendentes, que é a sua semente chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos então ver quais os passos que Abraão teve para fazer essa aliança com Deus. Continue com sua Bíblia na mão. Nós vamos precisar dela durante todo o tempo, ok? Então, olha, Deus ele decidiu fazer uma aliança com Abraão. O primeiro passo para que essa aliança acontecesse, vamos ver. Olha, a troca de túnica. Vamos ver? Primeiro passo, troca de túnica. Isso mesmo. Quando Abraão se encontrou com Deus, Deus fala assim: Abraão, eu sou o seu galardão. Quer dizer, eu sou o seu presente. Eu sou a sua recompensa. Ele diz assim: Abraão, eu sou tudo para você. Sabe? De acordo com o que nós vimos anteriormente da história do Stanley, a primeira coisa que acontecia era a troca de presentes. Então Deus, ele está se doando para Abraão. Deus ele está presenteando Abraão. Abraão, eu sou teu. Eu me dou a você. O Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, está se dando a Abraão. Ele está se oferecendo. Olha que Deus oferecido. Eita! O segundo passo dessa aliança que Abraão fez com o Senhor. É a troca de cinto. Olha só, da mesma forma. Deus, então, ele dá um cinto para Abraão. Ele fala assim: Abraão, eu sou o teu escudo. Eu te protejo. Eu vou à sua frente. O escudo, gente, é aquilo que antecede, vai antes, né? Antes de você no momento da batalha. É aquilo que vai à sua frente no dia da guerra. Então Deus, o Todo-Poderoso, vai à frente. Deus é tão grande e é tão acessível, né? Olha só como é que ele se deu para Abraão e ainda falou: não, eu vou na sua frente, eu te protejo, vamos lá. Aí lá em Gênesis, né, a gente vê no verso 2 que Abraão, ele começa a colocar os termos. Uai, Senhor, já que o Senhor está se oferecendo para mim e o Senhor é o meu escudo, vamos resolver uma questão aqui, vem cá, vamos conversar. Vamos falar de um herdeiro? Eu não tenho herdeiro. Meu herdeiro será o meu servo. Ele estava encostando Deus na parede, será? Claro que não. Vamos continuar lá na Bíblia. Pegue sua Bíblia, no verso 2. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Então, gente, é o seguinte: Abraão ele saiu para olhar o céu e ele creu naquilo que Deus estava falando. Normalmente, quando a gente pensa assim, se as podes contar, né, a gente imagina na quantidade de estrelas, né? Só que não. Observem na sua Bíblia. Ele falou isso, se as podes contar, ele estava no verso, vamos ver aqui, se as podes contar. No verso 5, que Deus falou com Moisés, com Abraão. Mas veja lá no verso 12,
Passa um pouquinho para frente. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram um grande pavor e densas trevas. O sol, ele se põe às 18 horas aproximadamente, e no versículo 5 ainda não era noite. Então, a gente pode concluir que ainda estava de dia, e Abraão ele saiu da tenda de dia para contar a estrela. Imagina! Se podes contar, Abraão ele vê o sol e conta estrela. É fé demais para um homem só, né? Então, fé, gente, é acreditar naquilo que você não vê. Deus então ensina a Abraão. Contou estrelas, ainda que não podia vê-las. Olha, Abraão era um cara assim, de tanta fé, que ele pensou assim, eu creio no Deus, eu vou olhar para o céu, é sol, mas ele me mandou contar as estrelas. Mas tudo leva um tempo para acontecer. Está de dia ainda, o sol ainda não se pôs, mas as estrelas virão, elas vão aparecer. Da mesma forma é que ele creu na promessa do Senhor. Sua descendência será enorme como as estrelas do céu. Ou seja, ele creu que a sua descendência iria acontecer. Fantástico, né? Abraão creu. E ele falava, vai aparecer estrela, vai aparecer, vai se manifestar. E a mesma coisa, minha descendência vai existir, eu terei meu filho. Ele creu. Aí disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Olha, gente, como foi importante Abraão ouvir isso de Deus. Porque, na verdade, ele pensava que estava apenas obedecendo seu pai quando saiu de Ur dos Caldeus. Porque Ur dos Caldeus não era uma das piores cidades lá da época, não. Ur dos Caldeus era uma cidade próspera. Era uma cidade que tinha todos os melhores recursos da época. E ele saiu de lá com seu pai. Sabe? E Deus agora fala para Abrão. Abrão, fui eu que te tirei de lá. Eu usei o seu pai para que você saísse de lá. Eu vou te dar uma terra, eu vou te mostrar uma terra que vai ser sua. Eu vou te dar. É muita fé. Abrão, então, ele saiu, foi com o pai. Aí você vai continuar lendo ali no verso 27, né, o que aconteceu na história deles, até que eles chegaram para concretizar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus, então, ele vai intervir em todas as circunstâncias, como fez com o pai de Abrão, para que ele saísse daquela terra. Terceiro passo dessa aliança de Deus com Abrão. O corte da aliança. Ele precisava, então, cortar a aliança. O sangue tinha que ser derramado. Abraão entende, então, e fala assim, olha, lá no verso 8, ao que lhe perguntou Abrão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Porque Deus prometeu a terra para ele. Ele queria ter certeza disso. Qual a garantia que eu vou ter? Aí Deus responde para ele, no verso 9, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Deus ele não precisou falar para Abrão o que ele tinha que fazer. Ele foi logo trazendo os animais. Ele já sabia o que ele ia fazer com eles.
Ele, pois, então trouxe todos esses animais, partiu no meio, cada um deles, e pôs cada parte deles em frente uma da outra. Mas as aves ele não partiu. Abraão sabia que eles iam caminhar entre as partes. Aí Abraão, ele ficou ansioso, porque até então ele só conversava com Deus pela voz, pelas manifestações dele. Aí Abraão falou assim: é agora, eu vou conhecer Deus face a face. Eu vou ver o Deus Todo-Poderoso. Aí Abraão ficou naquela expectativa de conhecer Deus fisicamente. Ele colocou os animais, matou todos os animais, com exceção das aves. E tem uma explicação para isso. Vamos lá. Abraão então ficou nessa expectativa. O Deus invisível vai aparecer. Bom, vamos entender então os animais. Por que ele não matou as pombinhas? É uma simbologia, né? E nessa simbologia, quando se faz uma aliança com outra pessoa, né, eles pegavam um animal, porque era uma aliança de uma pessoa com outra. Duas pessoas. Só que Deus ele é triuno, né? Ele é três pessoas em um. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. São três animais terrestres. O céu e a terra estão entrando em aliança. Mas nós temos também duas aves. Essas aves, elas vão falar também de Deus. Abraão, ele não mata as aves, porque as aves, elas simbolizam aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, elas não morrem. Por quê? Deus, ele não morre. O Espírito Santo não iria morrer. Porque quem iria morrer seria somente um. O homem. O substituto. Alguns dizem até que... Alguns dizem não, está na Bíblia, né? Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, ele apareceu em forma corpórea de pomba, né? Ligando, então, essa aliança, né, de Deus com o homem. O Espírito Santo vem sobre ele, né? Essa aliança, ela foi estabelecida de todas as formas. E, naturalmente, quando os animais estão ali, cortados, parte de um lado, outra parte do outro, sangue escorrendo para tudo quanto é lado. Aí o que acontece? As aves de rapina, elas tentam vir, porque o urubu é assim, corvo é assim. Não pode sentir o cheiro de sangue que ele quer pegar, que ele quer roubar a sua bênção. Não foi esperto. Vamos lá, no versículo seguinte, como que ele espanta as aves de rapina. Olha lá no verso 11. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Essas aves eram os urubus, os corvos, né, que ficavam ali rondando. Abraão continuava esperando Deus para caminhar com ele. Ele queria fazer aquele caminho, né, da aliança, e queria fazer junto com Deus. Mas ele ficava lá toda hora, enxotando os animais para que a aliança não fosse invalidada. Essas aves, elas representam Satanás com seus demônios, tentando invalidar a aliança antes que ela seja estabelecida. É assim. Satanás tenta roubar a nossa bênção. Toda a tentação e perseguição de Cristo na terra, ela está representada aí. Abraão, então, ele enxotava esses demônios. Mas aí, de repente, olha o que aconteceu, gente.
Verso 12. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão. E eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Densas trevas. Aí vem o próximo passo da aliança de Deus com Abrão. A mistura do sangue. Porque Deus, ele trabalha enquanto nós dormimos. Deus, ele faz assim. Ele põe Abraão para dormir, né? Para que a aliança continuasse. Deus, ele fala para Abraão assim: Abraão, essa guerra não é sua. Essa guerra é minha. Essa aliança, ela não será mantida pela sua força, e sim por aquilo que eu vou fazer. Deus trabalha enquanto dormimos. Então o Senhor disse para Abraão assim: sabe, Abraão, com certeza a tua descendência. Aí Deus começou a contar como é que ia ser a descendência dele. Será peregrina, vai viver em terra alheia. Essa sua descendência, ela vai ser reduzida à escravidão e vai ser afligida por 400 anos. E vamos continuar no nosso versículo. Vamos lá. Eu também te julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá em paz para teus pais, em boa velhice, e serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque na medida da iniquidade dos amorreus, ainda não está cheia. Pois é, gente. Deus, ele fala para Abrão coisas que ainda vão acontecer. Eram coisas futuras. Mas por que Deus falava isso tudo para Abraão? Abraão já estava dormindo e Deus falando. Porque numa aliança, lembra que eu falei com vocês? Tudo tem que ser transparente. Tem que ser às claras. E Deus, ele promete a terra para Abraão e para os seus descendentes. Mas ele é claro, ele fala, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Como você está dormindo, saiba que eu sou fiel à minha palavra. Deus, ele é fiel. Aí, olha o verso 17. Quando o sol estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Gente, fogo fumegante, com muita fumaça. É o fogo fumegante, com muita fumaça. Era o que estava acontecendo ali naquela hora. Opa, tá caindo aqui. Esse fogo fumegante, ele representa um modo como Deus, ele apareceu no Monte Sinai como um fogo fumegante. Foi assim que aconteceu sobre a tenda da congregação. Deus, ele apareceu em uma de suas manifestações dessa forma, com fogo cheio de fumaça, né? E a tocha de fogo que apareceu naquele momento ali, ó, do verso 17, nós vemos que essa tocha de fogo, ela representa naquele momento, e Abraão dormindo, e o bonitão dormindo lá, ó, representa Cristo. Porque Cristo, ele falou lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de maneira alguma, andará nas trevas. Não andará nas trevas, mas
terá a luz da vida. Era Cristo, o Pai representando Deus. E o Filho estava representando o homem, que era o Abrão, que estava ali deitado, dormindo. Assim, essa aliança ela foi feita entre Deus e os homens em Cristo. Porque o homem é pecador, é fraco, não conseguia se afastar de Satanás para vencê-lo. Aí Jesus vai e caminha com o Pai. Caminha entre as partes com o Pai, no lugar de Abrão. Entendeu? Era isso. Deus estava usando um substituto para Abrão. Aí nesse momento, eles se dão as mãos. Pai e filho. Pai e filho. Eles se dão as mãos. E fazem as promessas. Aí Jesus vai, olha para o Pai e fala assim: Pai, eu prometo. Eu vou morrer por esse povo. Eu vou derramar o meu sangue por eles. Jesus faz isso. Eu vou abrir mão de toda a minha glória por amor a esse povo. Eu prometo que eu vou me esvaziar de mim mesmo. Eu vou me esvaziar de mim mesmo. Eu vou assumir a forma de homem normal. E eu aceito, Pai, morrer, derramar o meu sangue, pagar o preço por cada uma dessas pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu por cada um de nós. Essa foi a promessa feita ali com Abraão. Mas vamos continuar. Não paramos por aqui, não. Temos ainda o 5º passo. A cicatriz. Olha só, a cicatriz. A cicatriz é o seguinte. Em Gênesis capítulo 17... Nós não vamos ler aqui para não ficar muito longo também o nosso vídeo. Você pode ler Gênesis de 17, do 10 ao 14, falando sobre a circuncisão. É o sinal que foi feito no prepúcio da carne, né, do homem, para que a pele da glande do órgão sexual masculino ao pênis, né, ela fosse separada através de uma faca de pedra. Cortou. Então, eles pegavam aquele pedaço de carne e cortavam. O prepúcio, essa sobra, né, que não era essencial. Pelo contrário, só acumulava sujeira, né? E para entrar na aliança com o Senhor, nós temos que tirar toda sujeira. Temos que tirar tudo aquilo que não presta. Muito bem. Só que nós temos agora uma posição muito interessante sobre o que acontecia com a pessoa que era circuncisa. Que ela tinha essa cicatriz, ela tinha essa marca. Naquela época só os homens, porque era no prepúcio. Aí é o seguinte, nós temos a história de Davi. Davi era um garoto pastor de ovelhas, vocês conhecem muito bem a história dele, que chegou para ver o que estava acontecendo com o povo de Israel. Foi levar alimento, né, o lanchinho para os seus irmãos. E quando chegou, estava lá, né, um gigante enorme ameaçando o povo de Israel. Aí o Davi, ele usa esse termo, olha, ele sabia que quem tem a marca da circuncisão, quem tem a marca de Cristo, ele é vitorioso.
Por isso ele foi e falou com o gigante. Vamos ver? Olha só, ele era um garoto corajoso, né? A vitória era de todos, né? Era de um por um. O gigante queria, manda um guerreiro para lutar comigo sozinho. E aí foi. Então todos aqueles homens não tinham coragem de lutar, mas Davi sabia que ele tinha marca. E ele falou assim, quem é esse incircunciso? Por quê? O gigante ele não tinha marca. Ele lembrou, Davi lembrou naquele momento que ele era marcado pelo Senhor. O gigante não. Por isso, a coragem dele se encheu. Ele foi e falou com o gigante, né? Você vem contra mim com espada e escudo. E eu venho em nome do Senhor. Então, gente, nós vamos ver que nessa situação a gente não pode ter medo, né? Tem circunstâncias que a gente precisa lembrar que nós temos a marca do Senhor em nós. Foi o que aconteceu com Davi. O sexto passo da nossa aliança do Senhor com Abraão. A troca de nomes. Gente, é muito poderoso. Porque Deus, Yahvé, que é o nome que nós nem se pronunciava, né? Yahvé, ele trocou, deu o seu nome para Abraão. Olha como foi feita essa troca. Abrão. Deus ele apareceu para Abrão como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. E ele chegou, né, no seu nome, Yahvé, que o H de Yahvé significa o fôlego de vida. É esse que está em nós. É o fôlego do Senhor que está em nós. Então, de Abrão, Deus ele pegou o H do seu nome e deu para Abraão. E disse para ele, a partir de agora, você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão. E a sua mulher, Sarai, não será mais Sarai, será Sara, com H, também com o fôlego de vida do Senhor. Gente, vocês vão ver essa mudança de nomes. Lá em Gênesis 17 também, nos versos 1, 2 até o 5, e aí vai. Porque Deus, ele se manifesta dessa forma. Nós trazemos agora, na nossa vida, Abraão, traz em sua vida o nome do Senhor. Olha que responsabilidade. O nome de Deus estava em Abraão. O nome de Deus estava em Sarai, que agora é Sara. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, Abraão vai receber então esse H de Deus, que ele fica então com um novo nome. Por isso, ele vem como espírito de fé, né? Pela fé, Abraão, ele recebe esse novo nome do Senhor. É forte demais, não é, gente? Fala sério. E o sétimo passo da aliança são as promessas de Deus. Essas promessas de Deus, elas estão todas lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Se você pegar lá em Deuteronômio, no 28, você vai ter a relação de todas as bênçãos e todas as maldições. Nós não vamos ler aqui agora, para não ficar extenso o nosso vídeo. Mas leia com calma, leia com atenção. E saiba o que escolher. O próprio Senhor diz para você, escolha as bênçãos. Porque ali você vai ter vantagens. Amém? Muito bom. O oitavo passo da aliança de Abraão e o Senhor. A refeição memorial. Essa refeição memorial, ela aparece lá em Gênesis também. Gênesis 14, versos 18 até 20, que diz assim: Então Melquisedeque
rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em Hebreus, no capítulo 7, nos versos de 1 a 3, faltou o 3 ali, mas é até o 3, fala também: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Então, gente, Melquisedeque aqui, ele é tido como uma teofania, né? Uma teofania do Senhor. O Melquisedeque é aquela manifestação corpórea de Deus na terra. Lá no Antigo Testamento, quando aconteceu o que nós acabamos de ler na Bíblia, de Melquisedeque dar para Abraão esse pão e o vinho, né? A gente vê que foi o próprio Deus quem esteve presente ali, se alimentando com Abraão e fazendo, né, selando com a refeição memorial, com a refeição da aliança. E é isso que aconteceu. No 9º passo, olha o que aconteceu no 9º passo. Abraão, o que ele fez? Plantou uma tamargueira. Era árvore manchada de sangue, né? Então, Abraão plantou, então, uma tamargueira. Porque era uma tamargueira, era uma árvore forte, que duraria por muitos e muito tempo. Essa planta é uma planta, assim, que suporta deserto, né? A tamargueira. Ela resiste às intempéries do dia, da noite, daquela região. Não importava como estaria sendo feito. O que acontecesse, ela estava firme ali. Então, a sombra dela ia servir para os navegantes, o fruto dela nas estações certas. E é isso aí. Nós temos que ser fortes, como a tamargueira era forte. Amém? Por isso que a aliança, esse tipo de aliança é a mais profunda que existe. É a mais profunda. Em Gênesis 18, 17, diz assim: Então disse o Senhor: Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Por quê? Porque agora, a partir de agora, Deus ele tem um amigo na terra. Ele tem uma rádio. Ele tem um amigo. E esse amigo se chama Abraão. Deus ele é Deus de famílias. Ele não é Deus de indivíduos. Quando ele chama famílias. Ele quer alcançar o seu relacionamento com as famílias. E é por causa dessa aliança de Deus com toda a minha família, a aliança de Deus comigo, que a minha família será arrancada da perdição. E eu creio que Deus fará isso com a sua família também. Porque eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de família. Próxima aula, nós vamos ver a nova aliança, como foi feita através de Jesus e os benefícios da aliança. Não perca!